Ele disse a Deus: quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. Ele estava se referindo ao tabernáculo de Deus. Ele estava aqui se referindo ao templo em Jerusalém. Como é amável o templo! E ele falava: minha alma suspira e desfalece pelo templo, por estar na tua presença. O meu coração e a minha carne chamam ao Deus vivo. Isso que o salmista estava falando para Deus. Sabemos que hoje já não existe mais um templo em Jerusalém. Foi destruído no ano 70 pelo general Tito. Mas Deus em Cristo Jesus passou a habitar nos corações dos homens de bem. Há homens de bem, já diz aqui hoje. Deus habita no seu coração. Diga comigo assim: eu sou o tabernáculo de Jesus Cristo, o meu Senhor, que habita em mim pelo Espírito Santo. Aleluia! Então, há necessidade de ter amor nos nossos corações. Posso ver amém? Como amáveis são os tabernáculos do Senhor. Olha que tanto de tabernáculo está aqui, olha. Como amáveis são os irmãos, dóceis, puros, limpos de coração e mão. Quão amáveis são os tabernáculos do Senhor. A minha alma suspira e desfalece quando eu falo em culto, quando eu falo em adoração. Eu preciso suspirar e desfalecer. Qualquer outro tipo de sentimento precisa ser desarraigado do nosso coração, igreja. Qualquer sentimento de cultuar a Deus por necessidade precisa ser abolido. A minha alma precisa suspirar. Essa coisa de ter que cultuar a Deus porque é dia de culto, isso precisa ser abolido. A minha alma precisa suspirar. Ir ao culto só para dizer que estamos em paz com Deus e com o homem precisa também ser abolido. A minha alma precisa suspirar. O meu coração precisa desfalecer pelo prazer de adorar a Deus, de cultuá-lo. Precisamos renovar isso no nosso coração, no nosso interior todos os dias, igreja. Fazendo isso, entraremos por essas portas já com disposição total de prestar culto a Deus e de dar o melhor nosso para o Senhor. E os nossos cultos jamais serão os mesmos. Quem crê assim comigo, diga amém. Amém. Diga comigo assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Deus. Diga forte: a minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. Diga-se mais forte: o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Aleluia! Essa é a minha e a sua oração para a abertura
bendito serei. Aleluia. Amém? Nós somos benditos. Amém. Mas tem uma condição: temos que ser obedientes ao Senhor nosso Deus. Amém? Obedecer.
Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é bom, igreja. Amém? E Ele está aqui para nos abençoar nessa noite. Amém? Graças a Deus. Eu peço mais um pouquinho de retorno para mim, por gentileza. Irmãos, tem alguém que nos visita nessa noite? Eu estou vendo lá atrás o pastor Elias. Tem um jovem do lado do pastor Elias. É o Caleb. É o Caleb, glória a Deus. Amém, Caleb. Não te reconheci, tá? Glória a Deus. Há mais alguém que nos visita? Da galeria? Não, né? Todos da casa? Vamos sair, vamos. Ah, tá aqui a Musa, bem quietinha aqui. Ela não levantou a mão, porque ela já é de casa também, glória a Deus, né? Mas vamos sair, vamos nos cumprimentar um ao outro. Os irmãos lá do Coqueirais, bênção, aleluia. Louvado seja Deus, Deus abençoe Jesus. Amém. Deus abençoe essa nossa comunhão. Deus abençoe essa nossa comunhão. Glória a Deus, bênção. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias juntos na primeira carta de Pedro. Repetindo, primeira carta de Pedro, capítulo 2. Lá mais para o final da Bíblia, primeira carta de Pedro, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 11. Nós vamos ver aqui os procedimentos cristãos. Como um cristão deve se portar. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, a partir do verso 11. Quem encontrou, diga amém? Diz assim a palavra do Senhor. Amados, peço-vos com a peregrinos e estrangeiros que vos abstenhais dos desejos da carne, os quais combatem contra a alma. Verso 12. O vosso procedimento entre os gentios seja correto, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Verso 13. Sujeitai-vos a toda a autoridade humana, por causa do Senhor, quer ao rei como soberano. 14. Quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para o louvor dos que fazem o bem. Verso 15. Pois é a vontade de Deus que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres e não tendo liberdade como desculpa para malícia, mas vivendo como servos de Deus. E aí termina o verso 17: honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Amém? Práticas cristãs, e a última dela, honrar a Deus, honrar a todos, temer a Deus e amar os irmãos. Amém, queridos? É um dever nosso, e fazemos isso por amor
porque afinal o Senhor nos amou primeiro e nos amou com morte de cruz, morrendo a nossa morte, a fim de que nós tivéssemos vida plena em Deus. E isso nós estamos tendo já. Temos uma vida plena em Deus por intermédio da morte de Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. A Ele, o nosso Rei, a honra, vamos honrá-lo com os dízimos, vamos honrá-lo com as ofertas. Você que trouxe, por favor, pega nas suas mãos os dízimos, as ofertas. Nós vamos adorar o Rei, honrar o Rei. Nós vamos ofertar na casa do Rei. Nós vamos adorá-lo com o que nós temos, a fim de que o Rei seja adorado, a fim de que o Rei seja honrado. Levante na sua mão o dízimo, a oferta, você que trouxe. Você que não trouxe, você pode adorar o Senhor com a sua alma, com o seu coração, com todo o seu ser, com todo o seu viver. Feche os seus olhos. Querido Deus, queremos entregar a Ti os dízimos e as ofertas, também o nosso coração. Ó Deus, que seja tudo para Ti, pois tudo é do Senhor. O Senhor criou tudo, sustenta e governa sobre tudo e sobre todos, e nós reconhecemos o Teu senhorio, Pai. Como prática cristã, nós queremos te honrar com os dízimos, com as ofertas, que seja para a manutenção da Tua obra, que seja, meu Deus, para alcançar o necessitado, que a Tua palavra seja propagada, meu Deus, com esses recursos financeiros, e que almas venham se render aos Teus pés, Pai. Deus, receba esta honra que faremos hoje para Ti, Senhor. Os dízimos e as ofertas entregamos para o Senhor, nós consagramos para a Tua obra, em nome do Senhor Jesus. E toda a igreja diga amém. Enquanto o louvor nos conduz, sai do seu lugar e venha adorando a Deus, venha honrar o Rei. Minha vida é Senhor é bom, aleluia. Eu trago aqui uma palavra da parte de Deus para os nossos corações essa noite. Por favor, vamos abrir as nossas Bíblias em Atos, capítulo 8. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Atos, escrito por Lucas. As atitudes do Espírito Santo da Igreja dos Apóstolos, capítulo 8. O título dessa mensagem é Fé para enfrentar o deserto. Vamos repetir juntos? Vamos? Fé para enfrentar o deserto.
pastor, eu não estou passando por nenhum deserto neste momento. Então você vai guardar essa palavra, porque quando o deserto chegar, você estará já preparado. Posso ouvir um amém? Agora, se você está passando por um deserto hoje, essa palavra vem direto ao seu coração para esse exato momento que você está passando. Atos capítulo 8, a partir do verso 1, diz assim a palavra: também Saulo consentia na morte dele. Desencadeou-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e tomados foram espalhados pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Verso 2: um dos homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Saulo perseguia a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, e trancava na prisão. Os que, porém, andavam espalhados iam por toda a parte, pregando a palavra. Descendo Filipe à cidade de Samaria, pregava em Cristo. As multidões reunidas prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouvia e via os sinais que ele fazia. Os espíritos imundos saíam de muitos, os que tinham gritando, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Verso 8: havia grande alegria naquela cidade. Agora olha comigo, verso 26: o anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-te e vai-te para o sul, pelo caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que estava deserta. Ele se levantou e partiu. E no caminho viu um etíope eunuco e importante funcionário da Candace, rainha dos etíopes. Ele era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Enquanto voltava para sua casa, sentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Verso 29: disse o Espírito a Filipe: aproxima-te e suba deste carro. Correndo, Filipe ouviu e lia o profeta Isaías e perguntou: entendes o que lês? Somente até aqui, com seus olhos fechados. Querido Deus, ainda na tua presença te pedimos, Pai, continue a falar com cada um de nós. Continue, meu Deus, enchendo os nossos corações de fé. Deus, precisamos de fé. Usa a tua palavra para aumentar a nossa fé, Senhor. A tua palavra produz fé, e a tua palavra nos garante que aumentaremos a nossa fé pelo poder da palavra, ouvindo a palavra, comendo a palavra, nos alimentando da palavra. Portanto, Senhor, enche cada coração aqui de fé, Pai, para a glória do Senhor. Precisamos de fé, meu Deus. Essa terra representa um deserto para nós, ou seja, vivemos no deserto. Precisamos de fé, Senhor. Precisamos de fé para estar um dia com o Senhor, e aí sim o deserto vai passar, estaremos plenamente na tua presença e não teremos falta alguma, Pai. Portanto, nos dê fé nesta noite. Nós oramos, fique à vontade, anda no nosso meio, fala aos nossos corações, fica na liberdade, Senhor. Oh Deus, usa o teu Espírito Santo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, pois a tua palavra nos molda, a tua palavra é o prumo da nossa vida, Pai. A tua palavra nos fortalece. Ah, Senhor, fala com cada um de nós essa noite, em nome do Senhor Jesus. E toda a igreja diga amém. Assenta-se, querido, mas assenta-se dando glória a Deus. Fé para enfrentar o deserto. Aleluia.
o texto que nós lemos fala um pouco, de forma breve, sobre o estado em que se encontra a igreja primitiva, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus aqui já havia sido assunto ao céu, já havia ressuscitado no terceiro dia, já havia aparecido para uns 40 homens, ou melhor, para muitos homens em pouco tempo, cerca de 40 dias, e Jesus já estava no céu. A igreja agora estava sendo conduzida pelo Espírito Santo de Deus. E nós vemos aqui que havia começado uma perseguição à igreja. Estevão foi o primeiro mártir, o primeiro morto pelo Evangelho. Não havia pecado em Estevão, não havia crime em Estevão. O único pecado de Estevão, ou seja, a única coisa que aborrecia os homens, é que Estevão era cristão e foi um homem cheio do Espírito, diácono, um dos primeiros diáconos da igreja primitiva a ser levantado. Estevão foi morto, apedrejado. Então o texto mostra aqui os primeiros movimentos da igreja. Saulo estava ali na morte de Estevão. O texto fala. O texto também fala que a perseguição era grande e os discípulos se espalharam por toda parte, exceto os apóstolos que ficaram quietos onde estavam. Mas os demais discípulos se espalharam por toda parte, Judéia, Samaria. Judéia e Samaria são regiões. A Judéia é todo o sul de Israel. Samaria é toda a parte central de Israel. Os discípulos se espalharam por conta da perseguição, e já era também proposital da parte de Deus, porque Jesus havia dito para eles: sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então observa que eles estavam espalhados por toda a Judéia e Samaria, cumprindo a palavra de Jesus, porque a palavra do Senhor precisa se cumprir, igreja. Esse evangelho precisa ser pregado. Eu pergunto a você: você tem pregado o evangelho? Onde passa? Ou você está buscando viver a vida, curtir a vida, conforme uma pessoa mundana, natural, quer te lembrar que você já nasceu de novo? Então este evangelho precisa ser pregado, e não são os pássaros que pregarão este evangelho, muito embora os pássaros manifestam a glória do Senhor. Não são as árvores que vão pregar o evangelho, muito embora as árvores manifestam o favor de Deus. Mas eu e você pregaremos o evangelho, nós a igreja do Senhor. Então não podemos parar de pregar. A palavra precisa se cumprir. Então nós vemos aqui em Atos 8 a palavra se cumprindo, Samaria recebendo discípulos, Judéia também, Judéia toda ela recebendo discípulos, não só Jerusalém. E aí no verso 2 fala que alguém foi lá e fez o enterro de Estevão, e os homens choravam com grande pranto na morte de Estevão, porque foi um grande homem que morreu injustamente, morte injusta. E aí no verso 3 fala mais ainda do apóstolo Saulo. Observe que o verso 1 e o verso 3 vem falando de Saulo perseguindo a igreja, entrando nas casas, arrastando os cristãos e encerrando eles na prisão, só porque eles eram cristãos. Uma perseguição terrível à igreja do Senhor estava aqui instalada. E no verso 4 fala que os que porém andavam espalhados, iam por
toda parte, pregando a palavra. Ou seja, o pessoal ia se espalhando, o Evangelho também ia se espalhando com ele. Assim deve ser comigo e com você. Por onde nós formos, precisamos levar a bandeira do Evangelho. Glória a Deus. E aí no verso 5, vem algo que eu quero enfatizar nessa noite, para nós aplicarmos a palavra de Deus nos nossos corações. Fé para enfrentar o deserto. No verso 5 diz assim: descendo Filipe à cidade de Samaria, pregava-lhes Cristo. Pregava-lhes Cristo. Olha o que diz mais, verso 6: as multidões reunidas prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouvia e via os sinais que ele fazia. Olha o verso 7: os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, gritando, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Ou seja, por intermédio de Filipe, um dos discípulos, não apóstolo, mas discípulo. Os apóstolos ficaram lá em Jerusalém, mas Filipe, um dos discípulos, por intermédio dele, o Evangelho chegou em Samaria de forma contundente. Multidões eram impactadas. Samaria estava agora vivendo uma revolução, um avivamento por conta de Filipe. Olha o que diz o verso 7, verso 8: havia grande alegria naquela cidade. Eu pergunto a vocês aqui nessa noite: aonde você chega contigo a alegria? Ou você anda de carrancuda por aí, para baixo para cima, empurrado, chateado, triste, abatido, desfalecido? O que você tem transmitido para os que estão ao seu redor? Ambiente de trabalho, na sua casa. Filipe chegou em Samaria, a alegria se instalou naquela região. Igreja, volto a dizer, não é uma cidade, é uma região. E ele pregava, e o Evangelho se espalhava por aquela cidade. Ele impactava o pessoal. O verso 6, olha o que diz o verso 6, deixa sua Bíblia aberta. Multidões reunidas prestavam atenção em Filipe. Gente, hoje à noite Filipe vai estar lá na praça pregando. Descia multidões para ouvir Filipe pregar, porque havia um espírito de excelência em Filipe. Ele estava cheio do Espírito Santo, estava sendo tremendamente usado por Deus. Ele estava fazendo muitos sinais. Pessoas endemoniadas, pessoas que tinham possessão de demônio, manifestavam e os demônios saíam gritando daquelas pessoas. Isso me faz lembrar os nossos encontros com Deus, no momento da libertação. Há demônios que gritam, que urram, porque não suportam ver um povo separado 3 dias dentro de um sítio, só para buscar a face do Senhor, igreja.
incomoda o inferno. O demônio bradou naquele rapaz, e aquele rapaz sentado como vocês estão, ele chutou o banco da frente dele, o banco subiu. Um barulho, não sei quem lembra disso. Quem está aqui presente que lembra dessa história. O banco subiu e bateu no chão, um barulhão. Agora pega o banco desse aí, vai acabar o curso despistadamente, você levanta assim, você sente um peso. O demônio bradou, porque tem que bradar. Não pode o espírito imundo permanecer na presença da Assembleia dos Santos. Me lembro de uma jovem de 10 anos, aliás, uma criança de 10 anos que foi curada dos rins aqui, neste altar. Porque assim como Filipe também curava em nome de Jesus, nós também temos esse poder de curar em nome de Jesus. Mas cadê os crentes que estão orando pelas pessoas? A gente às vezes faz assim, para enxergar um, já não se vê mais. E os que estão enfermos, já às vezes nem pedem para a oração, porque vai dar nada mesmo. Perdeu-se a fé, perdeu-se a esperança no poder da oração. Mas Filipe estava fazendo algo tremendo ali em Samaria, por intermédio do poder da palavra. E aí o verso 7, né? O verso 8, nós dizendo: havia grande alegria naquela cidade, naquela região toda. Samaria e a região de Samaria, toda ela estava em grande alegria pela presença de um homem de Deus. E Filipe pensava: que bênção que está acontecendo aqui, foi bom eu ter saído, fugido de Jerusalém, porque aqui Deus está me usando, aqui existem pessoas necessitadas, e as multidões sentam para mim ouvir a palavra de Deus que sai da minha boca, e houve uma alegria espontânea também no coração de Filipe, porque é muito bom a gente ver os resultados. Sim ou não, igreja? Claro que toda honra, toda glória pertence ao Senhor, conforme nós cantamos aqui, como um vaso na mão do oleiro nós somos. E as coisas estavam indo muito bem ali naquela região. Observa que a morte de Estevão gerou bons frutos, porque quando Estevão morre, os discípulos se dispersam e Samaria é abençoada. Aí de repente acontece algo. Olha comigo o verso 26 do capítulo 8 de Atos. Quem achou, diga bem. Olha o que acontece. O anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-te e vai para o sul, pelo caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Para a leitura. Esse aí, irmãos, se põe no lugar de Filipe. Você está servindo a Deus, fazendo a obra, está ali na bênção, as coisas estão prosperando, frutificando, você está feliz, todo mundo ao seu redor está feliz. Aí de repente vem a direção do Senhor, larga tudo e vai para o deserto. Larga tudo e vai para o deserto. Levanta-te, volta. Tem uma tradução que diz assim: ó, levanta-te, volta do meio-dia. Levanta-te por volta do meio-dia, para a estrada que desce para Jerusalém, a Gaza.
a estrada está deserta. Essa região, estrada que desce para Gaza, de Jerusalém para Gaza, é a região que vai ganhar o caminho desértico onde o povo atravessou do Egito para Israel. E o anjo continua a falar, olha o verso 27. Ou melhor, 29. Disse o Espírito a Filipe: aproxima-te e suba deste carro. Aproxima-te e suba deste carro. Que carro é esse? Estava indo no Etíope, rumo à Etiópia. A Etiópia está no sul, mais no sul do Egito. Então toda aquela região ali é deserta. Tem o Sudão, tudo deserto. Observa o que o Espírito fala com Filipe. Filipe estava na cidade pregando muitas curas, muitas libertações. Eu fico imaginando o dia a dia de Filipe. Muita gente vindo até Filipe para se aconselhar com ele. Afinal, o Evangelho chegou ali, as pessoas estavam sedentas, e de repente o Espírito fala: vai para o deserto. Filipe, então, ele vai para o deserto, e ele está caminhando para o deserto, na Gaza, região de Gaza, indo, descendo o mapa, no deserto, e ele encontra uma carruagem, um carro. Nesse carro tinha um etíope. E aí então o anjo fala: aproxima-te do carro. Filipe agora está num deserto. Observa, queridos, que ele atendeu a chamada de pronto. Porque é assim, igreja. O que nos atrapalha é o nível de envolvimento que nós temos com o Senhor. Porque se nós tivéssemos um nível intenso de envolvimento com o Senhor, nós não teríamos dificuldades para atender a voz de comando do Senhor. De pronto ele atendeu a chamada e foi para o deserto. A tradução que eu tenho fala que é meio-dia, ele saiu em viagem debaixo de um sol quente, da potência maior do sol, e foi para o deserto. Aí ele viu a carruagem e se aproximou. Se Filipe não estivesse cheio de Deus, ele poderia pensar assim: amarrado em nome de Jesus, estou frutificando aqui nessa cidade, não vou sair daqui de jeito nenhum. Isso é coisa da minha cabeça. Esse pensamento de ir para o deserto agora, isso aí deve ter brotado da minha cabeça. Só pode ser da minha cabeça, isso não é Deus falando, não. Se Filipe não tivesse bem com Deus, ele pensaria assim. Se Filipe não tivesse cheio de Deus, ele agora iria repreender essa ideia de descer para o deserto. Ele iria pensar assim: eu estou sendo tremendamente usado aqui, as multidões sentam para me ouvir, estou sendo respeitado como homem de Deus aqui nessa região. De jeito nenhum, eu tenho compromisso já hoje. Preguei ontem, vou pregar hoje de novo, estou pregando aqui todo dia. O Evangelho está alcançando, as vidas estão sendo transformadas, está tendo muitas curas, libertações em massa. Deserto, o que eu vou fazer no deserto? Mas Filipe vai. E aí, ele andando pelo deserto, ele vê o carro. E aí o Espírito fala com ele: aproxima-te e suba nesse carro. Pensa, irmãos, as direções de Deus para as nossas vidas muitas das vezes parecem
parecer loucura. Precisamos estar mesmo ligados no trono da graça para entendê-las. Como é que eu vou aproximar agora de um carro no deserto? Eu nem conheço quem está lá dentro, nem sei quem é, e está ali. E estava lá um etíope. O texto que nós lemos fala sobre ele, fala muito bem sobre ele. Era um homem etíope, ele era eunuco, ele era soldado, ele era alto funcionário da Candace. A palavra Candace significa rainha. Ele trabalhava diretamente para a rainha da Etiópia. E o texto que nós lemos fala que ele cuidava dos tesouros da rainha, ou seja, era um homem de extrema confiança da rainha. E a patente dele era tão alta que ele havia ido em Jerusalém para adorar. E ele estava fazendo essa viagem de carruagem. Patente alta. Um homem importante. E ele então estava voltando dessa adoração, voltando para a Etiópia. E aproveitando a viagem lenta, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. E ele então, lendo o livro do profeta Isaías, o Espírito ordena a Filipe que vai lá. Filipe agora começa a correr atrás daquele carro, em pleno deserto. Loucura, irmãos. O homem deixou tudo e foi correndo até aquele carro, e aproximando do carro, observou que o homem lia o profeta Isaías. E Filipe pergunta: entende o que lê? E aí começa aqui um diálogo entre Filipe e este homem. Verso 31: como poderei entender se alguém não me ensinar? E pediu Filipe que subisse ao carro e com ele se assentasse. E aí vem o verso 32: o lugar das escrituras que lia era este: foi levado como ovelha para o matador, e como está mudo o cordeiro diante do tosqueador, assim não abriu sua boca. O texto estava falando do nosso Senhor Jesus. Aí vem o verso 33: na sua humilhação negaram justiça quem contara a sua geração, pois a sua vida é tirada da sua terra. Enfim, a palavra estava sendo ali enxertada naquele eunuco, mas ele não tinha pleno conhecimento da palavra, ele não tinha o Espírito Santo. É como uma pessoa comum lá de fora que lê a Bíblia e não entende nada. Não entende nada. O Espírito Santo ainda não tinha alcançado o eunuco, aquele homem importante, aquele etíope. E agora você vê o cuidado de Deus. Tirou Filipe de um lugar onde ele estava frutificando muito e prosperando muito, e o levou até o deserto, a fim de que Filipe tirasse do eunuco toda e qualquer dúvida com relação à palavra, e ensinasse o eunuco etíope a palavra, para que aquele eunuco etíope cresce também na palavra. E assim aconteceu. Filipe explicou para ele as escrituras, e ele creu. E de repente eles chegaram perto de um riacho ou uma água, não sei, é deserto. E ali o próprio etíope disse: o que impede de eu ser batizado? Ou seja,
naquele ambiente. E o etíope eunuco seguiu viagem e chegou na Etiópia. Sabe o que acontece aqui, queridos? A tradição vai dizer que aquele eunuco etíope pregou para toda a Etiópia. E o evangelho também alcançou aquelas pessoas. Observa o plano divino. Era tão grande quanto a Samaria. Agora não seria só a Samaria, mas também a Etiópia. Porém, Deus não revelou por completo a Filipe. Deus só mostrou para Filipe um deserto. Vai para o deserto. Seria muito fácil se Deus nos revelasse o plano todo para nós, né? Olha, você vai passar por muitas lutas. Melhor no finalzinho. A vitória está garantida para você. Olha, está vindo uma enfermidade pesada aí, mas essa é dessa. Pode ter certeza, sou eu que estou falando contigo. Seria tão bom, né? Mas Deus, muitas das vezes, não revela. Ele só apontou aqui para Filipe o quê? O deserto. Se Filipe não estivesse bem, Filipe ia descer para o deserto, irmãos? Ó, não. E a Etiópia não seria alcançada. O evangelho não chegaria também na Etiópia. Aquele eunuco etíope continuaria lendo Isaías na sua viagem e não entenderia as Sagradas Escrituras. E quem sabe iria até parar de ler. Porque, irmão, você lê o texto, você não entende, o desânimo bate. Mas quando Filipe subiu no carro e estudou, clareou a mente dele, e ele foi batizado, a obra se completou na vida daquele homem a ponto de ele chegar pregando na cidade, passou a ser um pregador da palavra. E Filipe teve fé suficiente para deixar um ambiente cômodo, um ambiente agradável, onde ali ele estava sendo honrado como autoridade eclesiástica, onde ali ele estava sendo usado por Deus, e deixou tudo aquilo ali para ir para o deserto. Eu pergunto a você que está aqui nessa noite: você tem fé suficiente para tomar uma atitude dessa? Se caso Deus te chamar para alguma missão especial, você teria fé suficiente? É muito difícil encontrar, irmãos, pessoas assim, porque nós, seres humanos, temos resistências no deserto. Sim ou não? Deserto não é um lugar bom. Não é lugar de escassez. Deserto é lugar de poucos recursos. Deserto é lugar de sofrimento. Não estamos nem um pouquinho animados a passar por desertos. Mas a palavra do Senhor fala em João capítulo 3, verso 8, da seguinte forma: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Esse texto está falando de mim, de você. Esse texto está nos comparando com o vento. Já observou o vento? Ele assopra, ele assobia, você escuta o som dele, mas você não sabe nem de onde ele veio e nem para onde ele vai. Assim somos nós, igreja. Nós nascemos no Espírito e somos guiados por Ele. Posso ouvir um amém? E sendo nós guiados pelo Espírito, não sabemos nem de onde viemos, nem para onde vamos. Olha, Filipe estava pregando em Samaria e na mesma hora já estava lá no deserto. Então Deus
preparado. Às vezes o deserto, na minha vida e na sua vida, não é o deserto fisicamente falando, mas o deserto pode ser representado por uma enfermidade. Agora você pensa um crente dentro de uma enfermaria de um hospital. O que vai acontecer ali, irmãos? Presença de Deus, presença dos anjos naquele lugar. Você sabia que no hospital o espírito de morte passeia nos corredores? E tem até horário. Já trabalhei dentro de hospital. 6 horas da manhã morre muita gente no hospital. 3 horas da manhã morre muita gente no hospital. Tem horários. Sim ou não, Belisa? Que trabalha no hospital? Gisele, tem horários em que o espírito de morte passa levando as pessoas. Agora imagine um crente dentro da enfermaria. Será que não vai sair um louvor lá? Ah, mas como vai? Será que se tiver espaço vai sair um culto lá? Ah, mas como vai? Eu fui o que fiz um culto no domingo de manhã dentro da enfermaria. Veio gente das outras enfermarias para participar do culto. Na verdade, nós temos 3 cultos. 3 cultos dentro do hospital. Acabamos sendo luz naquele lugar. Acabamos salgando, temperando aquelas pessoas. Levamos a presença de Deus ali para aquele lugar de morte. Mas fala aí ficar enfermo. A gente até arrepia assim, ó. Hoje pela manhã, um do nosso meio passou por uma cirurgia, está lá, sendo luz lá no hospital. Amanhã cedinho vai ser mais um. Vai passar por cirurgia. Na verdade, amanhã, 2. Então nós precisamos entender que Deus às vezes nos leva para o deserto. E o deserto pode ser uma enfermidade. Quem está me entendendo, diga bem. Agora está eu lá no 100. Como é que chama o 100? Centro de especializações? Centro de especialidade médica. Centro de especialidade médica. Centro de especialidade médica. Estou lá no 100. Vira e mexe, estou lá. Tem um funcionário lá que já tem o meu WhatsApp, já se comunica comigo. Me chama de bênção. Fui descobrir ele é católico. Olha só, eu vou bênção. Me chama de bênção. Estou sendo luz na vida dele. Olha. É um deserto, irmãos, que precisamos brilhar por ele. Não podemos negar. Eu já estou misericórdia. O que eu estou fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Você é luz, você é sal, você está a serviço do reino. Você é um cidadão celestial, apregoador do Evangelho. Você é o arauto do rei, o que vai levar as boas novas, não só para Samaria, mas também para o deserto, ganhando não só samaritanos, mas também etíopes. É com você que Deus conta. Ou quem sabe o seu deserto é um desemprego. Sei lá, tem tantos tipos de deserto. Pastor, eu estou passando por um deserto, estou desempregado. Ali, naquele ambiente de desemprego, de escassez, você vai ver o amor fraternal dos irmãos cuidando da sua vida. Você vai ver o frutificar de Deus na sua vida, Deus fazendo brotar água na rocha para você, Deus fazendo chuva de codornizes sobre a sua cabeça. Você vai ter experiências com Deus ali naquele deserto, vai ter o que falar, vai poder ajudar outras pessoas, aconselhando elas quando elas estiverem passando pelo que você passou. Aceita o deserto, meu irmão. Aceita o deserto, minha irmã. Não despreze o deserto, tenha fé para encarar o deserto. Deus vai estar querendo te usar num lugar diferente. Por aí vai, um problema familiar, um problema conjugal, uma crise existencial, são desertos.
passando, ou até mesmo coisas pequenas, um carro que bate, um ladrão que rouba um carro, arromba uma casa, furta tudo que é seu. Qual é o deserto? Como é que você vai encarar esse deserto? Você vai fugir dele? Ou você vai encará-lo com fé? Diga comigo assim: o deserto, direcionado por Deus, deixa de ser deserto e passa a ser uma experiência e uma construção de testemunho. Então, essa palavra vem para você hoje. Está passando por um deserto. Essa palavra é para você. Deus não errou, te trouxe aqui na hora e no lugar certo. Mas se você não está passando por deserto nenhum, guarda essa palavra no seu coração. Deserto fez parte na vida de e faz parte também na minha e na sua vida. Por favor, fica sobre os seus pés em nome de Jesus. Nós vamos orar. Nós vamos orar pedindo ao Senhor sustentação no deserto. Tem alguém de forma especial que quer receber essa oração? Se tiver, vem aqui à frente, em nome de Jesus. Pastor, eu tenho um deserto particular na minha vida. Sai do seu lugar e vem aqui. Vem receber essa oração. Pastor, eu estou passando hoje pelo deserto. Sai do seu lugar e vem receber essa oração. Em nome de Jesus. É noite de recebermos força extra. Amém. Força extra. O Senhor tem força extra para você. O Senhor te fortalece hoje. O Senhor te visita agora. O Senhor te dá uma força extra hoje. O Senhor te renova hoje.
preparados? Amém? Pode tomar sua assento, já estamos encerrando. Quero agradecer a presença dos irmãos, glória a Deus, os irmãos que vieram lá do Coqueirais. Amanhã estaremos lá em nome de Jesus, amém? Amanhã estaremos lá em nome de Jesus, tá? Quero também dizer aos irmãos que o próximo compromisso aqui vai ser no domingo, né? Onde nós vamos ter um culto às 18h30, depois estamos de férias, tá? Férias de escola bíblicas, escola bíblica dominical, férias dos departamentos das redes. Então é um período aí que os irmãos podem viajar mais à vontade, né? Sem perder muito a programação da igreja, tá? Então, quero dizer também, irmãos, que nós estamos com um projeto para a gente fechar ali a parte da frente da igreja, da nave, não a parte toda, mas principalmente o hall, porque nós, não sei se os irmãos perceberam, quando chove, nós temos uma goteira ali do hall, bem na lâmpada. Parece ser assim, uma falta de cuidado da nossa parte, mas não é, irmãos, porque aquela goteira ali é muito complexa. Então eu tenho aqui uma arte. Dá para apagar as luzes da nave, por favor, da nave toda? Isso. Nós temos aqui uma arte. Essa arte, está dando para os irmãos verem? Cada um é focado. Está dando para ver? Tá? Essa arte foi o Henrique que fez e nós temos aqui um toldo bem em cima do hall. Esse toldo é o projeto que nós queremos executar, sabe, irmãos? E esse serviço está ficando perto de R$5.000, né, pastora Gisele? R$5.054. Agora deu para ver melhor. Essa arte foi o Henrique que fez, né, dentro do trabalho que ele faz, né, Henrique? Muito obrigado pela oferta, tá? Que você fez com a gente. E isso não é uma foto, não, que fica no computador, então ele instalou ali, né, um toldo feito de acrílico com estrutura metálica pintada, tá? E esse toldo já vai ser instalado no local pelo valor de R$5.054. Esse foi o valor que nós conseguimos. Nós fizemos diversos orçamentos. Fizemos orçamentos com outros materiais também. E ficou tudo nessa faixa de R$5.000. Irmãos, eu não estou achando que R$5.000 é dinheiro mais não. Eu fiquei assustado, porque eu estou pequeno, né? Relativamente pequeno. Ele nem cobre toda a fachada da igreja. Até mesmo porque, irmãos, para não atrapalhar a fachada da igreja, muito bonita, né? Muito bom gosto ali, né? Aquelas vidraças, né? A iluminação, o letreiro em cima, ficou tudo muito bonito, feito na gestão passada do pastor que me antecedeu. Então, esse todo ele vai agredir menos a fachada. Vocês não estão entendendo? Poderia fazer algo de telhado, com telha, ficaria muito bom, mas não ficaria bonito. Então, a gente escolheu um material mais agradável, mais atraente para acompanhar a beleza da arquitetura, tá, irmãos? Então, é esse o projeto, esse todo, para acabar com aquela goteira ali, irmãos. Só isso que vai acabar com a goteira. Nós já nos aconselhamos com vários profissionais e aquela goteira ali tem um problema sério, crônico, né? Ela não para. Não é simples, tá? Pastor, é só passar o produto lá na lajinha e resolve. Não é assim, irmãos. Não é assim, tá? Nós estamos aconselhados com profissionais. Então, nós temos que fazer dessa forma, com telhado mesmo, sabe? Então, nós encontramos essa forma. Eu acredito que vai ficar bem bonito, né? A fachada não vai agredir a beleza da fachada e vai somar a beleza do telhado bonito. Ele vai ser na cor fumê para acompanhar a cor da vidraça, tá? Para acompanhar a cor da vidraça. Só que o valor é isso, R$5.054. E eu quero, assim, lançar esse desafio para nós
nós nos esforçarmos, irmãos. Pode acender uma luz aqui para os irmãos verem? Para nós nos esforçarmos e levantarmos esse valor para a gente fazer essa obra, sabe? Quanto antes, nós estamos já findando o período de chuva, mas ainda tem chuva para vir. E aí vai ficar para as demais estações, né, chuvosas, e vamos ter um problema resolvido para a glória do Senhor. Então, quero contar com a força financeira dos irmãos. Eu e minha família também entraremos nesse projeto e vamos ofertar de forma específica para a gente fazer essa obra. Por que não vamos fazer no caixa da igreja? Porque hoje a realidade financeira da igreja é essa: o que entra, sai. Os irmãos estão entendendo? O que entra, sai. Ou seja, o que está entrando de dízimo e oferta está sendo exato para custear as despesas fixas da igreja, né? Então, nós vamos fazer isso de um extra nosso mesmo, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que a gente pode fazer, a gente consegue, sem pesar para ninguém, sabe, irmãos? Sem pesar para ninguém. Vamos fazer em nome de Jesus, vamos arrecadando até a gente conseguir levantar esse valor de R$5.045, tá bom, irmãos? Então, nós vamos fazer isso de forma específica. E aí, os irmãos podem usar um envelope branco. Já está lá? Nós temos um envelope todo branco lá para isso. Aí, nesse envelope, você vai colocar o seu nome, ou não, se você não quiser colocar. Mas eu sugiro que coloque, só se você não quiser mesmo, tá? Aí você vai colocar o seu nome, até mesmo por questão, né, de testemunho, colocar o seu nome e vai colocar a sua oferta. E nem precisa colocar outra coisa não, porque nós vamos saber que vai ser para essa obra do povo, tá? E assim que a gente alcançar o valor, a gente para de fazer as coletas, tá? E a gente continua com as ofertas normais. Ah, pastor, então eu vou canalizar a minha oferta do mês para essa obra. Você não pode fazer assim, porque dessa forma vai faltar nas ofertas que entra natural no gasofilaço para cobrir as despesas fixas, entende? Então nós vamos ter que fazer um extra mesmo, sabe? E todos nós, inclusive eu, vamos nos empenhar para isso. Pastor, eu posso ofertar R$5. Amém? Bênção. Porque assim, de grão em grão, nós vamos encher o papo. Posso orar bem, irmãos? Você tem fé para isso? Então vamos fazer isso em nome de Jesus, tá? A partir do próximo culto, nós vamos anunciar nos próximos cultos também, para que a gente execute essa obra lá na força do Senhor. Tá bom, irmãos? Amém? Quero também dizer aos irmãos que está chegando o nosso renovo. Amém? Todo início de ano a gente faz esse trabalho, um trabalho de avivamento. Então não perca por nada, irmãos, né? Muitas das vezes você procura avivamento lá nas outras igrejas, né? Então está aí a oportunidade de você ter um avivamento aqui na Igreja Batista dos Evangelhos. A Igreja Batista Florescer do pastor Wagner vai participar conosco, tá? E está vindo aí um pessoal muito abençoado para ministrar na nossa vida, tá, irmãos? Nós convidamos os irmãos. Vamos passar o vídeo? Passa o vídeo aí, por favor. Escolhidos pelo Espírito Santo, debaixo de oração, tá? Então, nós vamos ter um tempo muito bom aqui, tá? Eu tenho certeza que os homens serão usados pelo Senhor. Além deles, tem uma equipe que vai vir para fazer o louvor também, tá, irmãos? Então, não perca,
chegar até mais cedo para ocupar o espaço melhor no nome de Jesus. Quero ver quem é fominha de Deus, hein? Amém? Então vai ser sábado, dia 11, às 19h30, e domingo, 9 horas da manhã e 18h30, encerra também no culto de domingo, tá bom? Amém? Esses são os avisos, por favor, fica sobre os seus pés, feche os seus olhos, oremos ao Senhor. Nesta oração nós vamos colocar a irmã Dalva, que iria fazer a cirurgia ontem, mas a cirurgia foi adiada para amanhã, tá? E nós oramos. Feche seus olhos. Querido Deus, nós queremos pedir ao Senhor pela vida da Dalva, que vai fazer cirurgia amanhã, Pai. Mais uma vez, intercedendo diante do Senhor pela vida dela, que o Senhor cuida dos pormenores, a fim de que a cirurgia venha ser bem sucedida para a glória do teu nome. E que o Senhor também abençoe, meu Deus, essa agenda, abençoe todo o trabalho que nós vamos fazer amanhã, lá no Coqueirais, meu Deus, no culto de domingo, meu Deus, abençoe essa obra aí, meu Deus, que vamos fazer do avivamento, do renovo. Abençoe também a obra, meu Pai, envia os recursos financeiros para a gente executar essa obra o quanto antes, para a glória do Senhor, Pai. Nós oramos, colocando tudo diante do Senhor, entregamos este culto para Ti, pois para Ti o fizemos, no nome do Senhor Jesus. E toda a igreja diga amém. Amém. Mais queridos, com o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós aqui presentes e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Vamos todos em paz, com fé suficiente para enfrentar o deserto, em nome do Senhor Jesus. Amém.